Em pé como você está, ou se não está e puder ficar, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 18. O Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Lucas, capítulo 18. Nós estamos numa série de reflexões sobre as parábolas de Jesus, estamos já terminando, e todas essas mensagens ficam postadas no nosso Instagram e também no YouTube. Então, quem quiser rever todas essas mensagens, é só entrar no canal do YouTube ou no Instagram, que as mensagens estão lá. E aí pode compartilhar também, se inscrever, divulgar, para que possamos chegar cada vez mais longe. Amém? O Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do primeiro verso. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Senhor, obrigado mais uma vez por esta palavra. Ó Deus, nós precisamos muito da Tua misericórdia e da Tua graça agora. Precisamos, ó Senhor, que o Senhor nos ajude agora. Precisamos que o Senhor também socorra aqueles que estão agora em casa, enfermos. A irmã Jennifer não está passando bem. E tantas outras pessoas talvez estejam em casa agora, Senhor, acamadas, tristes, angustiadas, abatidas, desesperadas, desesperançadas, deprimidas, ansiosas. Senhor, visita essas pessoas onde elas estiverem agora. Pai, que elas recebam a visita do Teu Espírito Santo e que o poder que há no nome de Jesus para curar, para confortar, para consolar, para restaurar se manifeste agora, de modo que o Teu nome seja glorificado, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que cura, que liberta, que transforma, que salva. Tu és o Deus que socorre cada um de nós em tempo oportuno, no momento da aflição, da angústia e da necessidade, Pai. E nós aqui também te clamamos agora, o Senhor tenha misericórdia de nós. Fale conosco pela Tua palavra. Não leve em conta, Senhor, as nossas imperfeições. Não leve em conta agora, Senhor, o quão frágeis e quão pequenos somos diante da Tua grandeza. Mas por causa dos méritos de Cristo, nosso Salvador, nós te clamamos. Fale conosco nesta noite. Trata o nosso coração, trata a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos, pedimos e agradecemos. Amém. Assentai-vos. Todos nós, indistintamente, quem tem mais tempo de fé ou menos tempo de fé, quem já caminhou bastante na vida cristã ou quem está começando, já compreendeu o valor e a importância da oração. A oração sempre foi, é e sempre será muito importante, fundamental, indispensável à vida do cristão. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Abraão orando ao Senhor, a gente vê os patriarcas buscando ao Senhor, nós vemos os profetas orando a Deus, os reis orando ao Senhor, os juízes também. Nós vamos caminhando na palavra de Deus e
de oração. Os apóstolos orando, a igreja orava, e partindo então do início, do começo da igreja, nós vemos que homens que tanto fizeram pela cristandade, pela fé cristã, sempre foram pessoas de muita oração. Os reformadores, os pais da igreja, os avivalistas, grandes pregadores, grandes ministros da palavra de Deus, sempre dão a mesma receita, a mesma fórmula, e sempre disseram que a oração é a chave para tudo. A oração, talvez, dentre outras coisas, é um dos aspectos indispensáveis da vida cristã. Nós estamos nesse estudo das parábolas de Jesus, e Jesus, conforme nós vimos aqui na semana passada, ele conta a parábola do servo do campo, não é? Capítulo 17, o dever dos servos, conforme nós vimos aqui na semana passada. Jesus conta essa parábola e ele fala a respeito do perigo que é e da seriedade de se provocar escândalos ou fazer alguém tropeçar. E depois que ele fala a respeito disso e conta essa parábola sobre o dever dos servos, ele está caminhando para Jerusalém, ele passa entre a Galileia e a Samaria. Nesse caminho, nesse andar de Jesus, indo já para Jerusalém para encerrar ali o seu ministério e inaugurar o reino de Deus com a morte dele na cruz, e assim abrir a porta da salvação para todos nós. Jesus, ele então, nesse caminho, ele cura 10 leprosos, e ao curar esses leprosos, Jesus faz uma censura grande, muito grave aos seus próprios compatriotas, porque não vieram agradecê-lo pela cura, a exemplo de um estrangeiro, um samaritano que estava entre eles. Quem conhece a história desse grande milagre lembra que Jesus curou 10 samaritanos, e desses 10 apenas um volta para agradecê-lo, e esse um nem judeu era estrangeiro, era um samaritano. E Jesus então censura a incredulidade ou a ingratidão desses seus compatriotas, e depois ele começa a falar a respeito da consumação do reino de Deus. Ele fala como que o reino de Deus se manifestaria, e adverte os seus discípulos para que estivessem atentos, para que eles não fossem enganados a respeito de falsas profecias, de como o reino de Deus seria, ou de como o reino de Deus se consumaria. E quando os discípulos ouvem tudo isso, nós estamos no capítulo 17, seria muito bom se vocês tivessem com a Bíblia de sua aberta, para acompanharmos juntos o desdobrar desses acontecimentos. Quando Jesus então fala isso, os discípulos então perguntam para ele quando e como tudo isso aconteceria, essa consumação do reino. E aí Jesus usa uma metáfora para explicar o seguinte: o reino de Deus, ele não vai aparecer aqui ou ali, mas o reino de Deus se manifestará aonde quer que os discípulos ou os participantes desse reino estejam. E Jesus usa uma metáfora dizendo assim: aonde estiverem os corpos, ali estarão também os abutres. Ou seja, o reino de Deus se manifestará aonde quer que um salvo esteja, aonde quer que um filho de Deus esteja, aonde quer que aqueles que estiverem prontos para fazer parte desse reino e serem levados com ele quando ele voltar estiverem. Ao terminar de fazer isso, Jesus começa a contar uma parábola sobre oração. E é interessante porque em nenhum momento surge o assunto da oração aqui. Jesus está falando a respeito do reino, os discípulos estão perguntando, e quando eles perguntam sobre como será essa manifestação, Jesus não toca no assunto da oração, e eles também não perguntam sobre isso. Mas o que Jesus diz que o reino se manifestará aonde aqueles que estiverem prontos estiverem, ele começa então a falar da oração justamente para nos mostrar o que ele espera encontrar quando a sua volta. Inclusive a palavra que nós lemos termina com essa expressão: quando o Filho do Homem vier. O que ele encontrará? O que será que aqueles que se dizem participantes do reino estarão fazendo quando do retorno, quando da volta do Senhor?
E Jesus começa falando sobre a importância de orar, sobre a importância de clamar, sobre a importância de se buscar a Deus. E ele diz que a oração precisa ser algo praticada de forma contínua e fala que essa oração deve ser praticada sempre e sem que nós desanimemos dele. E aí ele conta a parábola que nós acabamos de ler sobre uma viúva e sobre um juiz que ele chama aqui na palavra de iníquo, um homem que, como o próprio texto diz, não temia Deus e também não respeitava as pessoas. Ao fazermos a exposição desse texto hoje, nós temos alguns desafios diante de nós, na nossa frente, nós temos alguns desafios. Nós precisamos, dentro desse texto hoje, tentar compreender o que é a oração, no que consiste a oração. Segundo desafio nosso é compreender como nós devemos orar. Terceiro desafio que nós temos nesse texto é tentar ter uma visão mais clara sobre a quem nós oramos. E por último, nós vamos tentar compreender o que a oração tem a ver com a maneira que o salvo espera a volta do Senhor Jesus. Então nós vamos juntos aqui, na exposição desse texto, tentar sermos tratados, sermos trabalhados dentro dessas 4 áreas específicas: compreender o que é a oração, compreender como orar, ter uma visão mais clara sobre a quem oramos e compreender o que a oração tem a ver com a forma como o salvo, o discípulo de Jesus, aguarda a sua vinda. Detalhe importante que nós devemos ter em mente também é que quando Jesus conta essa parábola, ele está falando sobre essas coisas, ele está se dirigindo aos seus discípulos, aqueles que aceitaram o desafio de andar com ele, aqueles que um dia abandonaram a sua vida, abandonaram os seus afazeres para estar continuamente na presença do Senhor. Jesus não está falando a gentios, Jesus não está falando a incrédulos, Jesus não está falando a pessoas que faziam parte da religião judaica ou do sinédrio, mas ele estava em particular falando com seus discípulos. Então é uma mensagem que ela tem a ver com todas as pessoas, mas tem a ver de forma muito particular àqueles que já abraçaram a fé cristã. Embora tudo aquilo que for dito hoje também serve para que aqueles que ainda não tenham tido um encontro com o Senhor Jesus, ainda não tenham sido tocados pelo Espírito Santo, ouçam essa mensagem hoje e sejam advertidos para que também se entreguem ao Salvador, entreguem a sua vida a Cristo e também assim sejam salvos dos seus pecados e façam parte da igreja do Senhor, tornando-se um discípulo de Jesus. Amém? Então, indo para o texto, nós vemos no verso 1 que Jesus contou uma parábola para mostrar que os discípulos deviam orar sempre e nunca desanimar. 2 coisas são importantes para nós nesse verso. A primeira delas é ver Jesus contando uma parábola para mostrar alguma coisa aos seus discípulos. Jesus, ele sempre demonstrou ao longo do seu ministério um grande interesse em ensinar, e ele se esforçava para isso. Por que Jesus contava parábolas? Porque nem sempre a forma como grandes verdades deveriam ser ensinadas, as mensagens que os discípulos precisavam ouvir, aquilo que eles precisavam aprender, era uma mensagem fácil de se assimilar. Todos os discípulos de Jesus eram homens galileus, eram pessoas que não tinham uma grande cultura. Tirando ali Mateus, talvez que fosse um homem mais culto deles, porque era publicano, era um oficial, era um funcionário do Império Romano, ainda assim, todos os discípulos de Jesus eram considerados homens de segunda categoria. Era gente que não tinha uma grande capacidade cultural, intelectual naquele tempo. Mas Jesus, ele mostra que ele está dedicado a ensinar, que está dedicado em se esforçar para que todos pudessem entender a sua mensagem, entender o sentido de tudo aquilo que ele precisava ensinar. E ele se desdobrava para se fazer entender pelos seus discípulos. E ainda assim hoje, nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, como escreveu o apóstolo Paulo, porque nem orar como convém nós sabemos,
mas Ele intercede por nós, esse mesmo Espírito, com gemidos inexprimíveis. Então é muito bonito, é muito agradável, é muito gratificante para nós e nos dá uma grande esperança em olhar para o início desse texto e ver que o nosso Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que tem na sua mão as chaves da morte, as chaves do inferno, aquele que reina soberano sobre todo o universo, se dedicando a ensinar da forma mais simples possível para que os seus discípulos possam entender. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o nosso Deus, que sendo tão grande, tão majestoso, estando acima dos querubins, acima de toda a criação, das coisas mais magníficas que existem em todo o universo, em tudo que já foi criado, Ele se preocupa em se fazer entender por mim e por você. Ele se preocupa em nos falar de forma que nós possamos compreender. E o que Ele fala? Quando Jesus chega para esses discípulos, para se fazer entender por eles, o que Ele diz? Ele diz que a oração é uma obrigação, é um dever permanente. Então esse Jesus que se preocupa conosco, conforme o verso 1, se preocupa em se fazer entender por nós, Ele chega para nos dizer, para dizer aos seus discípulos que eles devem orar sempre e jamais desanimar. O que Jesus quer que nós entendamos nessa noite? Que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. E o texto continua no verso 2, Jesus dizendo que na cidade havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava ninguém. Jesus usa aqui um exemplo para nos dizer que nem sempre as autoridades que são por Ele constituídas, nem sempre são pessoas que deveriam estar na função que estão. Embora toda autoridade seja constituída por Deus, essa autoridade nem sempre se encontra em boas mãos. Durante a vida, durante a nossa vivência, nós já vimos muito isso. Pessoas que têm posição de autoridade, posição de liderança, que exercem autoridade sobre outras pessoas, mas que não temem a Deus e que também não respeitam as pessoas. Nem sempre a autoridade vai estar nas mãos corretas, nem sempre as coisas serão como deveriam ser. Nós temos dois livros extraordinários na Bíblia, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. O livro de Provérbios ele nos mostra como as coisas deveriam ser. É um livro de sabedoria que vai nos ensinando a cada texto que nós lemos como as coisas devem ser, como as coisas geralmente são e como as coisas deveriam ser. E aí a gente lê o livro do Eclesiastes e a gente vê que nem tudo é como deveria ser. Tem um escritor que chama Eclesiastes de o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque o pregador do Eclesiastes, a palavra Eclesiastes significa o pregador, aquele que convoca uma assembleia, ele começa dizendo vaidade e vaidade, tudo é vaidade correndo atrás do vento. E ele vai nos mostrando que embora muitas coisas na vida aconteçam da forma como deveria, nem tudo na vida sai como deveria ser. Por isso o dever de orar sempre sem jamais esmorecer, porque a vida não é fácil. Nós estamos num mundo corrompido, manchado pelo pecado. As pessoas nem sempre colaboram, as ideias nem sempre batem com as nossas, e muitas vezes a injustiça impera no mundo. Então nós devemos orar sem jamais esmorecer, porque nem sempre as coisas são fáceis. Você já sabe disso. Você já deve ter percebido isso alguma vez na vida. Que embora você tenha planejado, você tenha se esforçado, você tenha lutado, você tenha sido honesto, você tenha sido fiel, alguma coisa saiu errado no meio do caminho, sem depender de você. É fato que muitas vezes sofremos por problemas que nós mesmos procuramos, por problemas que nós mesmos criamos. Mas fato é também que nem sempre as coisas saem como deveriam. Um exemplo, o livro do Provérbios diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, quando for velho ele não se desviará dele. Eu tenho quase certeza que alguém aqui conhece alguém que ensinou o menino no caminho que devia andar, e quando foi velho se desviou do caminho. Mas pastor, mas a Bíblia erra? Não, a Bíblia não erra. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria.
Então, quando nós lemos o livro de sabedoria, a gente entende o seguinte: que se nós ensinarmos o menino o caminho que deve andar, o que geralmente acontece, quando ele for velho, ele não se desviará dele. É isso que nós almejamos, é por isso que nós nos esforçamos. Mas às vezes, mesmo tendo tido todo esse esforço, pode acontecer que o filho se perca. Pode acontecer também que depois de se perder ele retorne. Mas nem sempre acontece assim. Você já deve ter ouvido falar assim: puxa, não sei como que essa pessoa que se perdeu, porque vem de uma família tão boa, os pais ensinaram tão corretamente, pessoas tão íntegras, eu não sei como esse se perdeu. Porque nem sempre a vida é como deveria ser. Esse texto diz que um homem que foi escolhido dentre tantos outros para se tornar uma pessoa promotora da justiça era uma pessoa iníqua. E no tempo de Jesus, a maioria dos juízes, uma boa parte deles, eram corruptos. E eles julgavam as causas em favor daqueles que podiam pagar. Então, se um pobre levasse uma causa diante de um juiz, estava perdido. Porque o juiz ia aceitar o suborno da parte mais abastada e ia decidir em favor de quem pagasse mais. E Jesus está dizendo aqui para nós, nesse verso, que nós precisamos estar atentos, porque nem sempre as coisas são como deveriam ser, nem sempre a autoridade está nas mãos corretas ou em boas mãos. Mas o verso 3 diz que havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre procurava esse mesmo juiz e dizia: julgue a minha causa contra o meu adversário. Ou seja, num contexto em que quem tinha uma demanda resolvida a seu favor era quem podia subornar os juízes, uma viúva que não tinha um marido por ela, que não tinha parentes para interceder por ela, uma mulher que não tinha talvez recursos para fazer com que a situação resolvesse ao seu favor, ela começa agora a importunar aquele homem ímpio, aquele homem iníquo, aquele homem que não temia a Deus, aquele homem que não respeitava as pessoas, e importunava aquele homem dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ou seja, quando eu e você olhamos para esse versículo, nós precisamos entender que nenhuma limitação pode servir de pretexto para que desistamos de lutar pela solução de um problema. Qual é a dificuldade que se interpõe entre nós e o nosso problema? Qual é a dificuldade que se interpunha entre aquela viúva e a solução do seu problema? O problema daquela mulher era quase impossível de ser resolvido, mas o texto diz que ela importunava o juiz para que ele intercedesse ou julgasse a causa dela contra o adversário dela. Então eu fico imaginando, aquele juiz levantava pela manhã, a mulher estava no portão: senhor juiz, minha causa. Ele dizia assim: não quero saber da sua causa não, ia para o tribunal. Chegava no tribunal, primeira da fila era a mulher: senhor juiz, minha causa. E o homem: não vou julgar a sua causa não. E a hora que ele ia sair para almoçar, a mulher estava lá de novo: senhor juiz, a minha causa. E ela foi importunando, por quê? Porque para ela o fato do juiz ser iníquo, o fato dela ser viúva e não ter como subornar o juiz, o fato de ela não ter quem fosse por ela, o fato de talvez ela ser pobre, o fato de o juiz ser muito mau, isso pouco importava para ela, porque ela sabia que ela tinha um problema e que ela precisava de uma solução, e barreira nenhuma ia parar. Nós temos o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer nisso o Senhor Jesus no início dessa parábola. E as dificuldades, as barreiras que aparecem não podem nos parar. Mas como nós paramos? Como nós começamos um propósito de oração, um propósito de intercessão, um propósito de buscar algo de Deus, mas barreiras, às vezes até insignificantes, nos desistem do nosso propósito, nos fazem desistir daquilo que nós propomos. A gente faz um propósito: não, vou acordar de manhã para orar, e não acorda. O relógio desperta: daqui 5 minutos eu vou, daqui 10 minutos eu vou. Vou dar um testemunho pessoal para vocês. Há alguns meses atrás, eu parei de viajar. Quando eu parei de viajar, eu falei assim: agora eu vou todo dia levantar mais cedo para fazer minha devocional. E não levantava, de jeito nenhum. Eu falei assim: eu preciso de duas coisas: fazer minha devocional e fazer atividade física. Eu não consegui fazer nenhuma e nem outra.
Quando eu conseguia sair da cama, já era a hora de eu começar o meu trabalho, não dava tempo. Aí já há alguns anos eu tinha o hábito de vir ao domingo, todos os domingos às 6 da manhã para a igreja para orar. E orava das 6 às 8, todos os domingos, já há alguns anos. E num domingo aqui orando, eu falando: Senhor, eu preciso ter mais tempo devocional, eu preciso orar mais, mas eu não dou conta de acordar cedo, o Senhor tem misericórdia de mim. E aí Deus me deu uma ideia. Naquele mesmo domingo à noite, eu cheguei aqui e falei: irmãos, a partir de amanhã, todos os dias 5 da manhã, eu estou aqui para orar. Desde então, eu sou obrigado a vir. Não é? Por quê? Porque o sono não me deixava levantar no horário para orar. E às vezes é o sono, às vezes é a agenda, às vezes é o cansaço, às vezes é o próprio desânimo mesmo. Eu já orei tanto por isso, por que eu vou orar mais? Eu já tentei, já falei com Deus sobre isso. Deus sabe o que eu preciso, por que eu vou continuar insistindo nisso? As barreiras são as mais variadas possíveis. É gente que aparece para chamar a gente de compromisso no horário em que a gente deveria estar em oração. Irmãos, nós precisamos orar sempre, sem nunca esmorecer, e nós precisamos não deixar que as barreiras nos atrapalhem. Conta a história que um dia George Miller estava orando e chegou a rainha da Inglaterra para visitar um dos seus orfanatos. E a rainha da Inglaterra disse assim: eu vim conversar com o Sr. George Miller. E aí alguém disse assim: rainha, você vai ter que esperar, porque ele está orando. Ele tem audiência com Deus. E quando ele tem audiência com Deus, ele não tem ninguém, nem a rainha da Inglaterra. Então a rainha teve que delicadamente sentar e esperar George Miller acabar de orar para ela conversar com ele, porque ele nada tirava aquele homem da oração. E se você ler a história de George Miller sustentou milhares de crianças, fundou dezenas de orfanatos na Inglaterra, fundou dezenas de escolas na Inglaterra e nunca pediu um centavo de doação para ninguém. Essa mesma rainha disse a ele assim: você faz um trabalho extraordinário, me digam o que você precisa, que a partir de agora a coroa vai bancar as suas despesas. E a resposta de George Miller foi bem diferente da que eu daria, talvez. Talvez eu fosse assim: oh, Deus ouviu minha oração, rainha, eu preciso disso, disso aqui. Mas George Miller disse assim: eu não estou autorizado por Deus a falar das minhas necessidades com ninguém, a não ser com ele. Então eu não vou pedir nada para o Senhor, porque Deus não me autorizou a pedir absolutamente nada para ninguém. Nunca pediu uma oferta para George Miller, ele nunca faltou nada para as crianças que ele alimentava, porque era um homem que entendeu o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer, e não deixou que as barreiras, que as dificuldades, que as lutas o atrapalhassem. E essa viúva nos dá esse exemplo de que nenhuma limitação pode servir de pretexto para desistir de lutar pela solução de um problema. Amém, irmãos? Você precisa de uma solução de algum problema, amém? Está disposto a orar sempre, sem nunca esmorecer? Esse é o nosso dever. Quanto tempo já faz que você ora? Pela faculdade que você quer fazer, pelo emprego que você precisa, pela solução do problema financeiro, pela saúde ou pela salvação de alguém que você ama. Quanto tempo faz? O que tem impedido cada um de nós de nos prostrarmos diante do Senhor em oração? E aí, dos versos 4 a 6, nós aprendemos uma grande lição. Que o texto diz assim: por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus e não respeito ninguém, mas como essa viúva está me incomodando, ou fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. A palavra molestar-me aí, no original do grego, é ficar com o olho roxo. Ou seja, aquele juiz estava dizendo assim: se eu não resolver o problema dessa mulher, ela vai acabar me batendo. Eu não temo ninguém, eu não respeito a Deus, mas se eu não der um jeito de acertar a minha situação com essa mulher, eu vou acabar apanhando dela, porque eu já tentei de tudo, não tem jeito. E o Senhor Jesus, no verso 6, falou assim: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Um juiz
juiz que não temia Deus, um juiz que não respeitava ninguém, estava com medo de apanhar uma viúva, porque o molestar aí seria mesmo ficar com o olho roxo, ter hematomas pelo corpo. A viúva estava importunando tanto dele, que assim, uma hora dessa essa mulher me pega nesse mundo, e aí eu vou acabar apanhando dela, então eu vou resolver esse problema, porque vai ficar feio para mim. Já imaginou o juiz chegando com o olho roxo lá de manhã? O secretário vai assim: o que aconteceu? Apanhei da viúva. Mas qual? Aquela que vinha aqui todo dia, não quis resolver, ela acabou me batendo. Tamanha insistência, tamanha veemência. E nós aprendemos nesses 3 versos aqui, que por mais caído e corrompido que o mundo esteja, nenhum mal ou dificuldade pode ser considerado absolutos ou definitivos. Não importava o tanto que aquele juiz era corrupto, não importava o quanto ele não temia Deus e também não considerava as pessoas. Irmãos, não existe nada nesse mundo que seja absoluto ou definitivo. Já aconteceu, por exemplo, você tentar fazer alguma coisa? Você pensa em fazer alguma coisa, a esposa fala assim: ei, você não ia fazer tal coisa? Mas eu não vou porque tenho uma dificuldade assim, assim. Ela pergunta assim: mas você já tentou? Não, mas é que eu já sei que não dá certo, que isso, não, você já tentou. Às vezes com os nossos filhos, você já perguntou? Não perguntei, mas é que é difícil, ninguém faz esse tipo de coisa e tal, a situação está difícil. Aí tem uma frase muito interessante que eu aprendi, que diz assim: rapaz, o não você já tem, não é? O não a gente já tem. A não possibilidade, a não probabilidade, a impossibilidade, tudo isso a gente já tem. Aquela viúva já sabia que o juiz era ruim, que ele era iníquo, que ele não temia Deus, não respeitava as pessoas. Ela já sabia disso, mas ela falou assim: mas vai que muda. Talvez todo mundo zombasse dela, as outras viúvas falassem: essa mulher é maluca, é doida, fica lá importunando esse juiz, já só põe ela na cadeia. Talvez os vizinhos, as outras pessoas da cidade zombavam quando viram ela, lá vai ela de novo, vai quebrar a cara outra vez. Mas o texto fala que um dia o juiz falou assim: eu não aguento mais, eu vou ter que dar um jeito de julgar a cara dessa mulher. Irmãos, a gente não pode achar que tudo na vida é definitivo e absoluto, a não ser a palavra de Deus, o amor de Deus e as palavras do Senhor Jesus. O resto, tudo nesse mundo pode mudar. O filho que é problemático hoje pode ser uma bênção amanhã. Esse marido que está se perdendo hoje pode ser resgatado por Cristo amanhã. Essa esposa que não está bem hoje pode ser restaurada por Jesus amanhã. O casamento que hoje está morto pode ser ressuscitado pelo Senhor. A situação financeira, o trabalho, tantas coisas na nossa vida que parece que não tem mais jeito. Deus pode dar jeito em qualquer coisa, irmão. Era uma impossibilidade esse homem olhar para a causa dessa viúva. Mas um homem com tamanha autoridade, de repente ele fala assim: eu vou acabar apanhando essa mulher, eu vou ter que dar um jeito na causa dela. A gente não sabe se ele julgou a favor dela ou contra ela, mas fato é que ele julgou a causa. E ela ficou satisfeita, porque parou de importuná-la. Conforme o texto aqui, Jesus não diz que ela continuou importunada depois do julgamento. Então provavelmente tenha julgado a favor dela. Talvez ela realmente tenha direito, tivesse direito. De repente numa demanda de terra, de repente numa dívida que o marido havia deixado. Não sabemos qual era a demanda, mas sabemos o seguinte: nenhum mal nesse mundo é definitivo. Essa dificuldade que você passa hoje não vai durar para sempre. Essa luta que você enfrenta hoje não vai durar para sempre. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo pode acontecer de o Senhor interferir e fazer de uma situação adversa uma nova história para a glória dele. Amém? E aí Jesus faz aqui um contraponto, porque quando ele fala no verso 6, ouçam o que diz o juiz iníquo.
que ia julgar a causa daquela mulher simplesmente para não apanhar dela. Mas agora ele fala no verso 7: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, ele está dizendo assim: se nesse mundo que é corrupto, se nesse mundo que é manchado pelo pecado, se nesse mundo que é completamente corrompido, se nesse mundo em que as coisas nem sempre são como deveria ser, algumas podem ser transformadas e algumas situações podem mudar, quanto mais vocês que devem orar permanentemente, orar sempre, sem escurecer, não podem recorrer a um Deus que é bom, que é santo, que é perfeito e que é justo, porque o nosso Deus não é um juiz iníquo, o nosso Deus não é o mau juiz da parábola, o nosso Deus é o nosso Pai, aleluia. E ele está dizendo justamente isso: Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Se um juiz mau de repente pode até mudar de ideia, muito mais um Deus bom é aquele que está pronto para ouvir e para atender as orações dos seus filhos. Então o que nós aprendemos aqui? Será um juiz como o da parábola? Se um juiz como o da parábola por algum motivo pode aí vir estender a mão a alguém que o procure, como um Deus que é absolutamente bom não tratará aqueles que de antemão escolheu, se esses não desanimarem de apresentar a Ele as suas necessidades? Se o juiz da parábola pode mudar, o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, o Deus que ama você, o Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz por você, como é que Ele vai tratar a mim e a você se nós não desanimarmos de permanecermos em oração diante dEle? Estávamos conversando no carro, minha esposa e eu, enquanto voltávamos para casa hoje. E minha esposa lembrou da frase de Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ela perguntou: por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque naquele momento ele se viu totalmente desamparado pelo Pai e sentiu toda a ira de Deus sendo descarregada sobre ele na cruz. E quando Jesus estava na cruz, não era o diabo que estava castigando Jesus, mas era o Pai amoroso, despejando toda a sua ira sobre o seu Filho amado, por minha causa e por sua causa, para nos justificar, para nos limpar e nos libertar dos nossos pecados. Por causa de nós, Ele fez tudo isso. Jesus está falando assim: será que esse Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será que esse Deus não vai depressa atender aqueles que o clamam, ainda que pareça demorado em defendê-los? Será que Ele vai nos desamparar? Será que Ele vai abandonar aqueles que o buscam? Será que Ele vai deixar de agir em tempo oportuno? Nós sabemos que não. Se nós sabemos que não, por que não oramos? Se sabemos que não, por que oramos tão pouco? Se sabemos que não, por que desistimos de orar? Por que desistimos de clamar? Na história dos avivamentos, os moráveis oraram 100 anos por um avivamento. Se você estudar a história dos moráveis, eles começaram uma reunião de oração que durou 100 anos, porque eles queriam um avivamento, e no final dos 100 anos o avivamento veio. Pastor, como é que é? Todo dia tinha reunião de oração? Não, elas foram 100 anos ininterruptamente. A equipe que começou a reunião foi uma, quem terminou foi outra. 100 anos de oração. Orar com fidelidade, sem nunca esmorecer. Orar sempre, sem nunca esmorecer. E nós temos ao longo da história da igreja muitas pessoas que oraram muito tempo. Cito sempre aqui a mãe de Agostinho de Hipona, Susana Wesley, que orava com seus filhos todos os dias. Recentemente estava
assistindo a biografia do reverendo Billy Graham, que quando a Rússia era totalmente fechada para o Evangelho, ele foi visitar a Rússia, entrou no estádio olímpico e orou dizendo: Senhor, eu quero um dia vir pregar aqui, esse estádio lotado de gente ouvindo o Evangelho. E no dia que ele voltou lá para pregar, não era o estádio que estava cheio, fora do estádio tinha 3 tanto mais de gente do que estavam no estádio assistindo a mensagem pelo telão, que continuou orando, continuou crendo, continuou acreditando. A Rússia comunista recebeu o Evangelho de Jesus Cristo porque alguém orou. Nós precisamos orar, é um dever, sem jamais esmorecer. Por quê? Porque não oramos a um juiz inimigo, não oramos a um Deus melindroso, não oramos a um Deus como os deuses pagãos que às vezes acordam de mau humor e resolvem descontar em alguém a sua raiva. Não oramos a um Deus que a gente precisa agradar e fazer o que Ele quer para que Ele faça aquilo que a gente quer. Mas nós oramos um Deus que, conforme escreveu o apóstolo Paulo, Ele já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aleluia, com toda sorte de bênção. Ele já decidiu nos abençoar, Ele já decidiu nos dar, Ele já decidiu nos conduzir, Ele já decidiu cuidar de nós, mas é preciso que nós oremos sempre, sem nunca, sem jamais esmorecer. A gente vê tanta gente hoje acreditando no que a imprensa diz, no que o presidente diz, no que os esquerdistas dizem, no que os youtubers dizem, no que os influenciadores digitais dizem. Mas vejo tão pouca gente falando aquilo que Jesus diz, aquilo que a Bíblia diz. Vejo tão pouca gente orando, buscando o Senhor. Na época do movimento dos puritanos, a Inglaterra, irmãos amados, estava à beira de uma guerra. Mas os puritanos ajoelharam e oraram, e a guerra não aconteceu. A igreja do Senhor de joelhos pode fazer muito pelo nosso país, mas é preciso orar. E no verso 8, Jesus diz assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então veja bem, capítulo 17 termina Jesus dizendo: o reino de Deus vem aí, dizendo que Ele voltaria, e aonde estiverem os corpos, ali também estariam os adultos. E agora essa palavra Jesus termina dizendo: quando vier o Filho do Homem, será que encontrará fé sobre a terra? Aqui a gente vê algumas coisas importantes. Primeiro, Deus jamais perde a hora, todas as suas respostas ocorrem na hora exata, porque Jesus está dizendo assim que Deus vai responder depressa e vai fazer justiça. Então, nós acabamos de citar uma reunião de oração que demorou 100 anos. 100 anos para a gente. Mas e para quem 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos? Não demorou nada. A resposta foi imediata. A mãe de Agostinho orou mais de 30 anos por ele. 30 anos na nossa conta. Na conta de Deus a resposta foi instantânea. Quando nós começamos a buscar alguma coisa para o Senhor, Ele já respondeu a nossa oração. Por isso nós precisamos continuar orando sem esmorecer, porque o Senhor não vai perder a hora, e a resposta virá no momento oportuno, e a resposta virá de acordo com a vontade dEle, e a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, porque o Senhor responde sempre da maneira que é melhor para nós. Jesus disse assim: qual é o pai que pede, qual é o filho que pede um ovo para o pai e o pai dá um escorpião? Qual é o filho que pede um peixe e o pai dá uma serpente? E nós somos maus, disse Jesus. Então, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E tem muita vez que a gente pede coisa errada para Deus.
A gente pede coisas que vai nos destruir para o Senhor. Então, às vezes, a gente pede a serpente achando que está pedindo peixe. E Deus fala assim: não, isso que você está pedindo vai destruir você. Eu vou te conduzir para um caminho melhor. Eu vou te conduzir para uma opção melhor, mais interessante. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor com relação a isso. Porque a Bíblia diz assim, que se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, tudo aquilo que nós pedirmos será concedido. Mas se a gente pedir de acordo com a vontade do diabo, aí Deus não tem compromisso com isso. Não adianta a gente querer que Deus faça algo que seja contrário ao seu caráter ou à sua vontade. Mas uma coisa Jesus diz aqui para nós, que as respostas de Deus ocorrem sempre na hora certa. Deus não respondeu ainda, pastor. Não, continue orando, continue confiando em Deus. Algum tempo atrás a gente assistiu o testemunho do Brigadeiro Ribeiro, que morava no interior do estado do Rio de Janeiro, pobre, afrodescendente e cristão protestante. E aí ele estudava numa escola, muita pobreza, muita dificuldade, e a professora deu um emprego para ele. Por ver a dificuldade, a professora deu um emprego para ele. O emprego dele era fazer a comida e recolher a sujeira do cachorro da professora. Mas ele ia à igreja. E um dia ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, o que vai ser de mim? Olha a minha situação, quem é você na vida? O pastor disse assim: eu só posso dizer uma coisa, menino, confie em Deus. Confie no Senhor. E aí um dia ele estava na escola, e quem é da minha época aqui deve ter presenciado isso ou participado disso. Na escola apareciam uns panfletos assim, da Escola de Cadetes da Força Aérea. Quem é desse tempo aí? Quem já recebeu isso da escola uma vez? Já viu isso já, meu irmão? Um panfletinho assim, Escola de Cadetes da Força Aérea. Estava jogado no barro, todo mundo pisando. Ele foi lá e pegou o panfleto. E ele escreveu para a Escola de Cadetes. E a escola respondeu que ele deveria prestar uma prova para entrar na Escola de Cadetes. E ele, na casa da professora, pegou alguns materiais e começou a estudar. E hoje ele é brigadeiro do ar, general da Força Aérea Brasileira. Ele falou assim: eu era um menino pobre, afrodescendente e protestante. Ele falou assim: hoje eu sei pilotar jato, eu sei pilotar helicóptero, tenho trabalho meu publicado na NASA, sou brigadeiro do ar, general da Força Aérea do nosso país, mas eu nunca deixei de lembrar daquilo que meu pastor disse: confie em Deus, confie no Senhor. Deus pode fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor, irmãos. Orar sempre, sem jamais esmorecer. Essa igreja pode fazer muito pelo reino de Deus. Você pode fazer muito pelo reino de Deus. As dificuldades que hoje se apresentam amanhã podem se tornar testemunhos de grandes vitórias, se nós continuarmos orando sem esmorecer. Por quê? Só porque precisamos de respostas para os nossos problemas e demandas? Também, mas não só por isso, mas principalmente porque Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai procurar uma entre tantas outras coisas, mas uma coisa Ele vai procurar. E talvez esse ingrediente, ou esse aspecto da nossa vida, que é uma coisa que Jesus vai vir procurar, seja o que a gente menos dê importância. O texto diz que quando o Filho do Homem vier, o que ele quer encontrar? Fé. Jesus não vem perguntar quantos templos nós construímos. Jesus não vem perguntar que ministério nós exercemos. Jesus não vem perguntar se a gente sabe cantar bem, se a gente sabe pregar bem. Jesus não vem para perguntar quanto a gente tem no banco. Jesus não vai vir perguntar quantas empresas nós acumulamos ao longo da vida. Jesus não vai vir perguntar onde a gente mora, nem que carro a gente dirige, muito menos que roupas nós usamos. Mas quando Ele vier, Ele quer ver uma coisa:
que talvez seja que a gente menos esteja valorizando: a fé. E que fé que é essa? O que é a fé? A fé é a nossa maneira de viver o Evangelho. Isso é fé. Pastor, mas fé não é acreditar? Acreditar também é fé, mas é a fé instrumental, é a fé pela qual a gente crê. Mas não é dessa fé que Jesus está falando. Quando Jesus fala assim, Ele encontrará fé, ou seja, Ele vai nos encontrar vivendo como Ele quer que nós vivamos. Porque a fé cristã, ela tem a ver com a nossa conduta moral, ela tem a ver com a nossa prática espiritual, ela tem a ver com o nosso comportamento social, ela tem a ver com como nós nos comportamos em relação à grande comissão que nos foi dada de anunciar o reino de Deus. E é essa fé que o Senhor vem procurar em nós. Então, quando Jesus está dizendo assim, quando eu voltar, eu vou encontrar isso, discípulos orando sempre, sem jamais esmorecer, e que vivem uma verdadeira fé cristã. Porque a religião Jesus vai encontrar de monte, das mais diversas. Tem religião de todo jeito, para todo tipo. Tem religião para quem gosta de uma coisa, não gosta de outra. Tem religião para quem não quer obedecer. Tem religião para quem quer obedecer demais. Tem religião de todo jeito. Jesus não vem procurar religiosos. Jesus está dizendo assim, quando eu vier, eu vou procurar uma coisa. Então, disso tudo, naquele dia, uma coisa basta. E o que é que o Senhor vem buscar? O que Ele vem procurar? Ele vem procurar fé. E aqueles que devem orar serão encontrados em atividade quando a volta do Senhor? Quando o Senhor vier, esses discípulos que devem orar sempre e nunca desanimar, estarão fazendo isso? Estarão vivendo assim? Estarão vivendo a fé que dizem ter? Porque é muito comum hoje as pessoas entrarem no templo, levantarem as mãos e dizer, Jesus, eu te amo, e canta, ó, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, canta santo, 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 como nós cantamos aqui. Mas ao sair daquela porta para fora, nós vivemos como se jamais tivéssemos cantado qualquer coisa desse tipo. É muito comum levantarmos as mãos em templos, cantarmos, dançarmos, pularmos. Tem culto de luz acesa, tem culto de luz apagada, tem culto de luz colorida, tem culto com fumaça, tem culto sem fumaça, tem culto de todo jeito. E em todos esses lugares, muitas pessoas, ao sair daquela porta para fora, vivem como se simplesmente nunca tivessem entrado. É uma fé só do culto. É uma fé só do ambiente religioso. Mas quando os discípulos perguntaram, Senhor, como é que vai ser isso? Jesus falou assim, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão os adultos. Então vai ser no trabalho, vai ser na faculdade, vai ser em casa, vai ser na rua, vai ser em qualquer lugar. E quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Para a gente aplicar essa palavra, irmãos, algumas coisas nós precisamos pensar. Primeiro, a oração perseverante não pode ser tratada como algo opcional pelo discípulo de Jesus. É uma obrigação e é um dever. Quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém. Amém. Nós temos a obrigação de orar. Oração não é para quem tem dom, não é para quem gosta. Ah, pastor, mas eu não gosto de orar. Então, irmão, ore até começar a gostar. Se você não gosta de orar, vou te dar um conselho: comece a orar até você gostar. Uma hora você vai conseguir gostar. Porque a oração é um dever. Então Jesus contou uma parábola sobre o dever. Não é sobre a opção, é sobre o dever. Então quem é discípulo de Jesus tem a obrigação de orar. Quando
pessoal lá de Israel foi conversar com Samuel, falou assim: Samuel, não para de orar por nós não. Mas Samuel falou assim: jamais eu cometeria um pecado desse tamanho deixando de orar por vocês. A oração é uma obrigação. E se a gente não ora, a gente está em desobediência. Desobediência é pecado. E não é um pecado qualquer. Porque quando Saul desobedeceu, Samuel disse para Saul assim: a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então nós precisamos saber que orar é um dever, é uma obrigação. Segundo, sejam quais forem as dificuldades que tentam impedir a prática da oração, não servirão de desculpa para não cumprimento do dever. Quando o Filho do Homem vier, Ele não estará interessado nas nossas desculpas. Ele espera encontrar fé. Então não adianta falar assim: ah, mas é que meu pai, mas é que a minha mãe, mas é que meu marido, é que a minha esposa, então os meus filhos, ó, sabe lá minha namorada, então meu patrão. Não tem desculpa. Quando o Filho do Homem vier, Ele quer encontrar fé sobre a terra. Terceiro, a realidade da bondade de Deus e o fato de sermos seus escolhidos devem nos encorajar a desenvolvermos uma vida de oração fervorosa e perseverante. Por quê? Porque é a Deus que nós estamos orando. Se qualquer um de nós aqui fosse convidado amanhã para ir numa reunião no gabinete do prefeito aqui da cidade, a gente deixaria todos os compromissos, qualquer coisa, e ia. Nem se fosse só para saber o que o prefeito tem com a gente, mas a gente ia. Deixava de ir na academia, dizia para a namorada que hoje não dava para ir, ligava para o patrão, falava: ó, vou chegar atrasado, mas a gente iria. Mas e na presença do Rei do Universo, que a gente pode entrar? Com quem a gente pode conversar? Por que a gente não conversa? Por que a gente não vai? O fato de saber que nós oramos não para um juiz iníquo, mas a um Deus bom, maravilhoso como Ele é, deveria nos encorajar a orarmos perseverantemente, todos os dias. Porque se a gente não ora, talvez seja porque a gente não tem concepção de quem é Deus. Talvez falte para nós a consciência que o povo de Israel teve no deserto, quando viu o monte Sinai tremendo e falaram para Moisés: Moisés, a gente não pode chegar perto desse Deus, senão Ele vai fulminar a gente. Porque não era questão de não querer se relacionar com Deus, mas era de ver a própria miséria diante de um Deus tão grande. Quando Pedro tomou consciência que Jesus era Deus, ele disse: Senhor, afasta-se de mim, eu sou um pecador. Mas Jesus está dizendo assim, que o nosso Deus, que nos escolheu, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso, Pai celestial, depressa-nos com a justiça. Amém? Que essa realidade nos encoraje a orar fervorosa e perseverantemente. Por último, quão grande não será a decepção daqueles cuja fé ficou só no discurso, quando da volta do Senhor Jesus. Então veja bem, nós temos a obrigação de orar, não temos desculpa para não orar, a realidade da bondade de Deus deve nos encorajar a uma oração fervorosa e perseverante, e quem não atentar para isso, vai pagar muito caro quando Jesus voltar. O próprio Senhor Jesus falou assim: muitos naquele dia me dirão: ah, Senhor, eu tive ministério, eu ia na igreja, eu tinha carteirinha de membro, eu era dizimista, eu fazia, eu acontecia, fiz fogo cair do céu, curei muita gente. Aí Jesus falou assim: e daí? Eu nem sei quem você é. Por quê? Cadê a vida de oração, de intimidade? Cadê o momento da conversa? Nós nunca conversamos. Ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar da obra de Deus, até fizemos a obra de Deus, mas não tivemos intimidade com Ele, e aí não vai dar mais tempo. As apresentações não poderão mais ser feitas, o tempo será esgotado, o tempo terá acabado.